11 pessoas não eleitas estão prestes a decidir o futuro do seu trabalho. A liberdade de milhões de brasileiros está em jogo no Supremo Tribunal Federal. Uma canetada pode aniquilar o direito de escolher como e quando trabalhar. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Esse artigo foi escrito por Altieres, o último herói da Terra, revisado por Gordinho Caipira e narrado por Leafar. A maior ameaça à liberdade individual no Brasil não vem do Congresso. Não está nos gabinetes do Palácio do Planalto. Ela é decidida por 11 indivíduos de toga preta. Eles compõem o Supremo Tribunal Federal, o STF. O tribunal julga a natureza do trabalho entre motoristas e plataformas digitais. Esse fenômeno é chamado de uberização. Mas o julgamento vai muito além do direito trabalhista. É um ataque direto a um pilar de uma sociedade livre. Esse pilar é a liberdade de contrato. A análise desse artigo é clara. O judiciário tenta impor um modelo arcaico e coercitivo. Ele quer aplicar consolidações das leis do trabalho, a CLT, à força. A economia de aplicativos é dinâmica e inovadora e se baseia em acordos voluntários. A ação do STF mostra uma profunda ignorância econômica. Mostra também uma tirania filosófica, revelando a hostilidade do aparato estatal. Se o STF vencer, o precedente será catastrófico. Mais de 2 milhões de brasileiros dependem dessas plataformas para sua renda. A decisão afetará o futuro de qualquer trabalho independente, afetará a própria noção de liberdade no país. Vamos dissecar essa controvérsia. Desmontaremos as falácias da narrativa estatista. Veremos como o STF atua como um superpoder legislativo, usurpando funções para expandir o controle estatal. Detalharemos as consequências econômicas desastrosas e, por fim, defenderemos o direito soberano do indivíduo, o direito de contratar livremente. Para entender a ameaça, precisamos ver os detalhes do litígio. O STF julga duas ações centrais em conjunto: a reclamação 64018, movida pela RAP, e o recurso extraordinário 1446336, de autoria da Uber. Ambas as empresas contestam decisões de instâncias inferiores. A Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo empregatício e ignorou a natureza dos contratos firmados. O caso da Uber é o mais importante, pois teve sua repercussão geral reconhecida pelo tribunal. Isso significa que a decisão do STF valerá para todos e servirá como diretriz obrigatória para todos os juízes do país. A decisão impactará mais de 10 mil processos similares. Esses processos estão suspensos, aguardando o veredito. A escala da intervenção estatal é gigantesca. As sustentações orais ocorreram em outubro de 2025 e os argumentos mostraram um abismo ideológico. De um lado, a visão de mercado; do outro, a visão estatista. As plataformas argumentaram que operam como empresas de tecnologia, fornecendo uma infraestrutura digital e intermediando a conexão entre consumidores e prestadores autônomos. A imposição de um modelo de emprego formal, segundo elas, descaracteriza seu negócio e viola o princípio constitucional da livre iniciativa. Do outro lado, estavam os defensores da regulação, sindicatos e associações de magistrados. Eles falaram da precarização do trabalho e argumentaram que os trabalhadores não têm autonomia real. Essa narrativa paternalista trata adultos como incapazes, como se não pudessem tomar decisões sobre suas próprias vidas. É a justificativa moral para a intervenção violenta do Estado. O termo subordinação algorítmica é uma peça de propaganda. Não é um termo técnico neutro. É uma construção para patologizar o mercado, cujo objetivo é justificar a intervenção coercitiva. Os intervencionistas dizem
que o algoritmo controla os prestadores, gerencia a reputação, aloca tarefas e estabelece preços. Mas essas funções não são diferentes de outros contratos voluntários. Um cliente que contrata um arquiteto estabelece prazos e padrões. Uma editora que encomenda um artigo impõe um guia de estilo. Em todos esses casos, uma parte adere voluntariamente aos termos da outra. A inovação das plataformas foi automatizar e escalar esses processos. O algoritmo não é um chefe no sentido da CLT, é uma ferramenta de execução de contrato e gestão de reputação. A expressão subordinação algorítmica é uma fraude intelectual. Confunde a adesão voluntária com subordinação imposta. O único propósito é expandir o poder do Estado sobre novas formas de trabalho. O que vemos no STF não é interpretação da lei, é um ato de ativismo judicial que usurpa a função do poder legislativo. O tribunal se arroga o direito de redefinir milhões de contratos, mas ele não está arbitrando disputas, está criando uma nova política econômica e social. A repercussão geral agrava essa usurpação. Transforma uma sentença judicial em uma lei nacional, impõe uma solução única e centralizada a um mercado diversificado. A retórica da moderação é desonesta. A proposta de uma terceira via pela Advocacia Geral da União, a AGU, é um exemplo. O conceito de liberdade regrada do ministro Flávio Dino é outro. Do ponto de vista libertário, liberdade regulada é uma contradição. Liberdade é a ausência de coerção, não é uma permissão concedida pelo Estado. Uma liberdade que pode ser revogada pelo poder político não é liberdade, é uma coleira. A proposta da AGU impõe direitos mínimos, mas isso ainda é coerção estatal. Estabelece que o Estado é o árbitro final de todos os contratos. A intervenção do STF ataca a segurança jurídica, que é o alicerce do investimento produtivo. A suspensão de mais de 10 mil ações já mergulhou o setor em um limbo. A mensagem para os empreendedores é devastadora. As regras podem ser alteradas retroativamente por juízes. O risco de investir em novos modelos de negócio aumenta muito. Como alocar capital quando seu negócio pode se tornar ilegal por uma canetada? Isso materializa o conceito de incerteza de regime. É um termo da teoria econômica austríaca que descreve um ambiente onde a instabilidade nas regras paralisa a formação de capital. Os investidores se retraem, preferindo alocar recursos em setores mais seguros e menos inovadores. As ações do STF não resolvem um problema, apenas o pioram. A lógica da ação humana permite prever as consequências. Impor o modelo CLT à economia de aplicativos será catastrófico. Não é uma questão de opinião, é uma dedução lógica. A imposição de custos massivos e rigidez levará a um ajuste doloroso. Os números apresentados no próprio STF são sombrios. O reconhecimento do vínculo forçaria uma redução de 52% nos postos de trabalho, um aumento de 34% no preço das viagens e uma queda de 30,7% na renda total dos motoristas. Estes não são números abstratos, são as consequências diretas da violência estatal. Aumentar o custo de empregar um trabalhador resulta em menos contratações. Aumentar o custo de um serviço resulta em menor poder de compra para a população. A combinação de menos trabalho e menor demanda resulta em menor renda. A narrativa estatista foca no que é visto. É um princípio clássico de Frédéric Bastiat. O público verá a imagem de um motorista protegido pela CLT, com férias e 13º. Este caso visível será celebrado como uma vitória, mas uma análise honesta deve iluminar as vítimas invisíveis. A perda delas é a contrapartida necessária desse benefício visível. Primeiro, o trabalhador desempregado. Para cada motorista protegido, outro perderá o emprego. A plataforma precisará cortar sua força de trabalho pela metade. Este indivíduo, sem renda, é a primeira vítima invisível.
Segundo, o consumidor de baixa renda. O trabalhador que dependia de transporte acessível, o idoso que usava o serviço para ir ao médico, a família que pedia comida por delivery, todos enfrentarão um aumento de preços de mais de 30%. Muitos serão excluídos do mercado. Eles são as vítimas invisíveis no lado da demanda. Terceiro, o trabalhador flexível. O estudante que pagava seus estudos trabalhando em horários flexíveis. A mãe que complementava a renda familiar. O aposentado que buscava uma atividade produtiva. Todos perderão uma oportunidade adaptada às suas necessidades. A rigidez da CLT é incompatível com essa flexibilidade. Eles são as vítimas invisíveis da destruição da autonomia. Quarto, o imigrante e o não qualificado. As plataformas são uma porta de entrada de baixa barreira para o mercado de trabalho. Ao impor as barreiras da CLT, o Estado fecha essa porta, condenando muitos à marginalidade econômica. Eles são as vítimas invisíveis da criação de barreiras artificiais. Quinto, o pequeno empreendedor. O dono de um pequeno restaurante que sobreviveu graças ao delivery de baixo custo verá suas margens esmagadas pelo aumento das taxas. Muitos fecharão as portas. Eles são as vítimas invisíveis na cadeia produtiva. A conclusão é clara. A proteção estatal é uma política regressiva, beneficia uma minoria visível e a casta de advogados, juízes e sindicalistas. Tudo ao custo de uma maioria muito maior e mais vulnerável. No fim, o debate transcende a economia e o direito. Ele toca no cerne da filosofia política, a soberania do indivíduo. Um adulto capaz tem o direito de determinar os termos do seu próprio trabalho? Ele tem o direito de celebrar contratos voluntários? A evidência mostra que muitos trabalhadores de aplicativos preferem a autonomia e a flexibilidade. A tentativa do Estado de anular essa preferência é um ato de arrogância, é um desrespeito pela dignidade humana. A relação entre plataforma e motorista é um exemplo de associação voluntária. Não há coerção. O motorista é livre para se cadastrar e para sair, para trabalhar para concorrentes, para definir seus próprios horários. A intervenção do STF introduz a coerção nesse arranjo pacífico. É uma violação do princípio da não agressão. A expressão liberdade regrada, usada pelo ministro Flávio Dino, é perigosa. Representa o objetivo final do estatismo, a corrupção da própria linguagem da liberdade para servir ao controle. Na visão libertária, liberdade é um direito negativo, é a ausência de coerção, e não é algo que o governo dá. O conceito estatista de liberdade regulada inverte essa definição, transforma a liberdade em um conjunto de permissões e obrigações. Sob esta nova definição, o indivíduo não é livre por natureza. Ele é livre apenas na medida em que o Estado permite. A batalha no STF não é apenas sobre um modelo de trabalho, é uma batalha sobre o significado da palavra liberdade. Aceitar a premissa de uma liberdade regulada é conceder a autoridade suprema do Estado sobre o indivíduo. É aceitar a lógica do senhor e do servo. Essa premissa deve ser rejeitada de forma absoluta. Uma decisão contrária à liberdade de contrato destruirá milhões de oportunidades, encarecerá serviços essenciais e enviará uma mensagem a empreendedores e investidores. O Brasil é um país onde as regras são arbitrárias, onde os direitos de propriedade são inseguros, onde o sucesso é um convite à expropriação pelo Estado. Tal decisão cimentará a trajetória do país rumo à irrelevância econômica. Este julgamento não é um assunto jurídico distante, é uma batalha de linha de frente na guerra das ideias. A tarefa é expor as falácias econômicas, iluminar os custos humanos invisíveis e defender, com coragem, a superioridade moral de uma sociedade livre. A luta contra o estado de toga é, em sua essência, uma luta pelo próprio futuro. Obrigado pela sua audiência. Esse é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Um abraço e até a próxima.